O nosso artigo intitula-se Formação de Professores visando o ensino de ciências centrado no aluno. Eu me chamo Jade, os coautores desse artigo foram os professores doutores José Vicente e Maria Clara. O objetivo do artigo é apresentar a relevância de uma formação inicial e continuada preocupada com a educação centrada no aluno, aproximando o conhecimento científico do mundo vivido de cada sujeito. O nosso artigo ele se subdivide-se em alguns tópicos, começando pelo percurso metodológico, em seguida o aporte teórico do estado da arte a partir dos textos de André e Nakayami Tinte. Em seguida, apresenta-se alguns artigos que foram selecionados sobre as vozes dos professores de ciências, sobre suas práticas de ensino. E, por fim, as possibilidades para o ensino de ciências centrado no aluno. A pesquisa de natureza qualitativa, numa abordagem fenomenológica, e os descritores utilizados para a seleção dos artigos foram formação de professores e ensino de ciências. O período no período de 2009 a 2018. Apresenta-se as revistas nas quais encontramos os artigos, são revistas da área de ensino de ciências e científicas. Em seguida, na outra tabela, nós apresentamos os autores desses artigos e obras selecionadas. Bom, o aporte teórico sobre o estado da arte de pesquisa e formação de professores no Brasil, nós selecionamos dois textos que se complementam. O texto de André traz pesquisas dos anos de 1990 e 2000 e destaca algumas categorias como mais pesquisadas entre as teses e dissertações, como formação de professores, formação continuada, formação inicial e continuada, identidade e profissionalização docente e políticas de formação. A autora também destaca o crescimento do tema de formação de professores e da categoria identidade e profissionalização docente. Isso devido à implementação de reformas educacionais, como as diretrizes e os parâmetros curriculares que foram instaurados dos anos 90. Alguns temas que se tornaram emergentes, que a autora coloca, que seriam emergentes nos anos seguintes, seriam formação de professores, cursos superiores, condições de trabalho, uso de tecnologias educacionais e a educação à distância na formação de professores. A educação à distância, no texto de Nakayami Tinte, que são pesquisas mais atuais, de 2008 a 2015, nota-se que essa categoria de educação à distância, ela realmente foi bastante pesquisada nesses últimos anos, assim também como políticas públicas da educação superior, expansão das licenciaturas para os institutos federais, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica e projetos institucionais. Os autores eles também destacam que a falta de investimento pode impactar diretamente no andamento e funcionamento dos programas de formação. Contudo, também é necessário, principalmente, que o próprio professor ele possa investir na sua formação, pois não adianta haver inúmeros cursos de formação continuada se o professor não perceber que a mudança deve partir dele. Esses são os artigos que nós selecionamos, que falam sobre as vozes dos professores. O primeiro foi feito com professores de formação continuada, que abordaram principalmente categorias como trabalhar com prazer, liberdade na estrutura escolar, descompromisso e burocracia estagnadora, valorização do professor e a relação com os pares. O artigo seguinte ele é muito interessante porque se trata de uma pesquisa em um espaço não formal. Os pesquisadores levam as professoras de ciências para um espaço não formal e a fim de promover curiosidades e questionamentos, desafiando seus sentidos e incentivando a participação. Ao final, as professoras disseram que seria possível aplicar as atividades na sala de aula com os alunos em um espaço não formal, contudo, elas se mostraram preocupadas com o tempo de realização das atividades e também com os erros e possíveis acertos dos alunos. No artigo seguinte, os autores vêm falando sobre a autonomia. Uma autonomia no sentido de responsabilidade social e compromisso entre os envolvidos. Contudo, quando os pesquisadores perguntaram dos professores dessa pesquisa do que eles relacionavam a autonomia, a maioria falou
que a autonomia estava atrelado a um fazer sozinho. Já o que se propõe nesse artigo é o fazer em conjunto. Em seguida, o outro artigo que também se trata de pesquisa em espaço não formal fala sobre a formação inicial, uma formação inicial que seja mais articulada com as práticas de ensino de ciências, justamente para que haja uma articulação entre o ensino, a teoria e a prática, para que ao adentrar na sala de aula, o professor ele saiba como resolver situações, problemas que poderão surgir, para que não haja o que ocorre no artigo seguinte sobre a análise das reflexões da professora de ciências, que tinha uma relação bastante conflituosa com seus alunos. E ela não percebia isso, somente percebeu quando os pesquisadores mostraram para ela sua aula gravada. E a partir daí ela percebeu e refletiu que precisava transformar sua prática para que houvesse mudanças com os alunos. Bom, a fenomenologia, ela adentra nessa pesquisa, pois a fenomenologia valoriza as experiências de vida, desafia pressupostos aceitos como absolutos e volta às coisas mesmas. Aproxima-se também dos fenômenos e dos sujeitos, dos seres do mundo, para reconhecê-lo em sua totalidade, nas suas capacidades e também o seu inacabamento. Inacabamento no sentido de que nós estamos em constante criações e recriações, nós não somos seres totalmente acabados, finitos, nós podemos sempre nos recriar. E a fenomenologia, ela contribui ao pensar na formação de professores, pois ela vem falando sobre esse ser com o outro, a importância de haver mais abertura de diálogos, no caso das formações de professores, um comunicar-se com os outros, consigo mesmo e com o mundo, para que assim o ensino ele seja feito de modo coletivo e não individualizado, focando e levando a atenção para o ensino centrado no aluno, que haja mais participação desses alunos nas práticas educacionais, a fim de formá-los psicologicamente saudáveis e que mantenham a consciência aberta e viva e que possam manter vibrante a vontade de viver e aprender, pois o aluno só aprende quando ele mesmo busca isso e ele mesmo sente o desejo e a necessidade de aprender. Bom, as análises dos artigos sobre o estado da arte do tema de formação de professores foi importante, pois notamos assim o crescimento do tema nos últimos anos, bem como os avanços e as limitações dos programas de formação de professores pelo país. E nos artigos selecionados sobre as vozes dos professores foi importante, pois nós vimos as satisfações em serem estados professores, mas também a angústia de muitos da não valorização da profissão, a cobrança burocrática, a decepção ao tentar implementar práticas coletivas e não terem respostas esperadas. E também o ensino de ciência centrado no aluno com contribuições da fenomenologia, nós vimos a importância de priorizar a totalidade do ser no mundo, tanto no cognitivo, no psicológico e no social, articulando o ensino de ciências com o mundo vivido do aluno, para que ele se perceba como parte da ciência e não como um desvinculado dela. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.